Olá meus amigos, tudo bem? Então, iniciando mais um vídeo do Fábrica de Cultura, este nosso canal que a gente traz tantos artistas, o pessoal de Rio Negrinho e região que tanto faz pela cultura aqui de toda a nossa região do Planalto Norte. E hoje a gente está trazendo o nosso grande amigo Cleverson José Velasquez, ele que é advogado e também escritor, né? Membro da Academia Brasileira de Letras Seccional de Rio Negrinho, presidente dela inclusive, e está lançando o seu livro aqui, Contestado Imortal, tomo 1. E ele vai falar um pouquinho para vocês sobre o livro, sobre como surgiu essa ideia, né? Ele que a família sempre esteve presente na cultura e é peça fundamental para o desenvolvimento dessa cultura do Planalto Norte. Então, Cleverson, seja bem-vindo ao nosso Fábrica de Cultura e agora é contigo, meu amigo. Obrigado, Felipe. Fábrica de Cultura. É indústria, é o caminho onde realmente faz as coisas aparecerem. E me alegro muito poder participar hoje aqui com vocês, nesse momento que para mim é muito importante. É a primeira manifestação minha a respeito desta obra, né, de maneira pública. E eu fico muito feliz em receber esse convite, participar aí com você, Felipe, que eu conheço também a tua história, que já são de anos de luta, batalhas aí em torno da cultura, da arte, da música, de um contexto geral, né? Um pioneiro que traz uma nova forma de mostrar a arte, pioneiro nesse sentido, de um novo tempo, e isso é importante, né? Com relação às culturas antigas, remotas, elas muito pulsam em nós. Por isso que chegamos aqui e conseguimos desenvolver uma nova fase da cultura, né? Essa fábrica, ela vem nessa direção, demonstrar uma nova fase dentro da cultura, uma espécie de plataformas, o contato visual, falado, escrito, cantado. Isso faz com que realmente entremos dentro de um novo cenário, um cenário realmente pulsante da internet, do mundo virtual. Então estamos aqui. Eu fiquei muito contente em receber esse convite. De fato, venho de uma família aí que gostam e apreciam a cultura como um todo. Meu avô, a música, a minha mãe, as artes plásticas e também a escrita, minhas irmãs, a arte das salas de aula, mas também minha irmã, a Marilis, das artes plásticas. Então, estou aqui para poder contribuir um pouco nesse sentido, falar um pouco de algo que me inspira, me toca o sangue encarnado do jagunço, do contestado, da história das divisas do nosso estado, como do Paraná, das injustiças outrora deflagradas e esquecidas, das mil maneiras de posse injustas contra o nosso caboclo de outrora, dos tribunais, do conselheiro Mafra que entra com uma ação para reorganizar as divisas dos estados, do contestado, da contestação do Paraná através de Rui Barbosa. Isso faz com que a gente se orgulhe, faz com que nos orgulhemos da nossa história, da nossa identidade, da nossa raiz aqui da nossa região. Afinal de contas, quando entramos nos tribunais para falar sobre divisas de terras, tínhamos um catarinense, como todos conhecem, conselheiro Mafra. Vejam o que ele encontrou pela frente, uma contestação feita por Rui Barbosa, advogado contratado pelo Paraná no início do século passado, no final do século passado. Então isso faz com que o contexto histórico, a ficção como um todo, quando você imagina
como foi, como está sendo e como vai ser, essa ficção, essa história, esse contexto jurídico, a gente tentou colocar no livro. O livro O Contestado Imortal, ele é um compilado de vários autores do Estado, do país, de tribunais, acórdãos, e ele não é apenas esse livro. Esse é o tomo 1, ou seja, o volume 1, onde tudo começou. Após esse terão mais 7, são 8 ao total. Mais 7, e cada qual com a sua importância. Ao total do número de páginas vão passar de 1000 páginas, mas cada qual vai ter a média de 150 a 200 páginas. Então é um livro macio, tranquilo, gostoso de ler. É bem interessante, inclusive. Aqui nesse primeiro é um contexto geral do que é o contestado. O contestado é a nossa região que trabalhou uma questão de divisas, de limites, né? Por isso que é chamado de contestada essa região, né? Que eu começava aqui em Campo Alegre, que outrora tinha um posto fiscal de encruzilhada, né? Em São Miguel, e vem se estendendo ao longo aqui de São Bento, Rio Negrinho, onde for margeando o Rio Negro, praticamente ali houve conflitos, principalmente em estradas que davam passagem para Joinville ou para São José dos Pinhais. E ali começou a haver conflitos e atritos, então é nessa forma que começa essa maneira geral. Começa ali, mas e antes, como que era? Antes existia o Piabiru, que era uma divisa natural dos indígenas. Piabiru teve origem com os indígenas que tinham uma caminhada mística, que vinham do Peru, que lá no Peru eles viam então o sol se pôr. E eles pensavam, aonde que será que o sol nasce? Nós sabemos onde ele descansa e aonde ele vai aparecer. Eles vieram em direção ao Atlântico, ao leste. E vieram caminhando e fazendo caminhos, e pelos caminhos foram encontrando algumas ramificações que eram de outros indígenas, mas começaram a fixar um caminho que ia do Paraná para São Paulo, para Santa Catarina, que termina ali em Barra Velha, junto ao rio Itapocu, e lá na Lagoa dos Patos, as principais ramificações, de maneira que eles descobriram onde o sol nascer. Então era o povo do sol, que eram os chamados Incas, que vinham em direção ao nascer do sol. E aí havia sempre uma caminhada mística, e aí formou o Piabiru, e ali existe um capim amassado que era em forma de raízes por cima. Isso foi encontrado inclusive no norte dos Estados Unidos, como aqui do sul, da América do Sul, né? E isso é interessante porque era uma ligação, eram as divisas, eram os caminhos de outrora natural. E aqui não era diferente. Por aqui passou, por esse caminho, Cabeça de Vaca, que há um segmento que diz que ele subiu em direção a São Bento, Campo Alegre, aos Campos do Quiriri, e outras direções a qual eu adoto como minha, não necessariamente digo que é a correta, mas que eu comungo do mesmo pensamento, que é justamente subir a Serra de Curupá, vem seguindo Tapucu até ali praticamente Curupá, vem nas rotas das cachoeiras próximos ali tem um caminho que sobe até, vai sair no Rio Correia, que vai sair na Laje dos Pires, que vai atravessar as Corredeiras, vai para os Bufim, vai atravessar o Rio Preto e vai, porque lá então muito antes havia uma região que também era campos ali, que vai justamente entrar no campo do Bituva, que vai entrar em direção ao Rio Negro e novamente vão costear até o Rio Iguaçu,
e vão chegar onde o Cabeça de Vaca, seu diário revelou, inclusive foi o primeiro europeu a levar por escrito o que seria a Foz do Iguaçu, o estrondo das quedas do Iguaçu, porque ele parecia no primeiro momento, ele imaginava que eram canhões que ficaram escondidos por horas e foram chegando mais próximo e foram vendo que então era uma maravilha que ele conseguiu descrever em seu diário. Então foi o primeiro europeu, inclusive, a levar todo esse trajeto aqui que ele fez, está no diário. Eu acredito que seja aqui, passou e justamente usou bom trecho daqui para o caminho do Piabiru, né, que era uma rota já que existia. Pegou essa ramificação do Itapocu e foi em direção ao Paraguai, onde ele iria exercer lá mais tarde a atribuição de governador. Então, fala dessa questão do Piabiru, que era uma rota, que era uma espécie de marco, de divisa, de saber onde estava, ou seja, não havia no passado remoto, na gentílica civilização tribal dos indígenas, não existia uma divisa, existia sim caminhos, onde todos eram um só. Hoje, contudo, existe cancela, existe mapa, e isso fez com que boa parte daqueles que aqui habitavam nessas regiões, que vai até Caçador, vai mais para o oeste, né? Fraiburgo, Le Bon Regis, todo esse pessoal, essa região foi englobada por essa questão contestada, mas não só daí da divisa que nós nos referimos nesse primeiro momento, mas dali uma questão social, aonde foram expulsas pessoas de suas terras por conta de uma lei das Sesmarias até 1850, que surgiu a lei de terras. Então havia ali uma espécie de compra natural, onde era praticamente o fio do bigode, eu compro, eu vendo, tinha Sesmarias, mas ficou um período ali como vacatio legis, no vácuo. E esse ali foi acontecendo compras e vendas, e em 1850 veio a lei de terras, e isso fez com que o governo começasse a exigir alguns documentos para registro, e é o que é normal, né? Considerando que ele não tinha, que estava acima de terra devoluta, e por aí vai. Mas isso é uma outra seara que vai ter um capítulo específico também. Mas nessa lei de terras abriu margem mais tarde para companhias de colonização, colonizadoras da região, trazerem, fazerem colônias, né, da Europa e de vários locais aí. E isso fez com que precisasse abrir caminhos. Veio a concessão da Estrada de Ferro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Uma empresa ganhou, e a Brasil Highway, né, da Lumber Lam, que tinha uma serraria que depois, veja só, essa linha que cortava São Paulo ao Rio Grande do Sul, a concessão entregou 15 quilômetros para cada lado da linha de trem de presente para a empresa que fosse cortar esse caminho. E aí veio a Alambre e começaram a fazer as serrarias em vários locais, a mais forte era em Três Barras. E ali o Farquhar, que era um grande empresário multimilionário, desenvolveu o mistério, com brilhantismo na sua atribuição de trabalhar, e fez o que tinha que ser feito. Nós não vamos jamais dizer que foi errado, foi certo, mas ele fez o que foi proposto. Contudo, se perdeu ao caminho, como todo o abuso de poder se perde no caminho, também houve um desvio no caminho correto das coisas. E nessa retirada de pessoas desses 15 quilômetros para cá e 15 para cá, houve muitas atrocidades, muitos abusos. Eram ordens que vinham da própria empresa, a mando do governo, para que saíssem das terras, e ali houve um abuso, houve uma desapropriação injustificada, né? Então davam-se prazos, não se cumpriam, e lá tiravam, queimavam, e ali começou a ter uma revolta.
uma revolta e começaram a formar grupos, que chamam-se redutos, em vários pontos dessa região contestada. E ali começaram então a surgir ideais de monges. Tinham pessoas já ao longo de todo esse caminho que eram de origens dos federalistas, que foram ficando, 1895, 97, começaram, quando recuaram com Saraiva, com os irmãos Saraivas, com Mercino Saraiva, começaram a recuar, alguns ficaram por esse caminho, então tinham experiência de guerra, e começaram a conviver em meios. Existia ponto onde tinha um monge, depois veio outro monge, 3 monges, como vai ser explorado mais à frente, mas que não são os únicos, mas que são os principais protagonistas dessa parte messiânica, e que é importante saber também, porque existiam ideais ali que tem que ser contado e não pode ser esquecido jamais. Assim como esse homem do contestado foi sendo formado, existia migração alemã, polonesa, ucraniana, portuguesa, espanhola, italiana, ao longo tudo isso aí, com essa origem dos soldados de Saraiva, do federalismo, que queriam parlamentarismo para o Brasil, e Peixoto queria sim a república, mandou para Lapa General Carneiro segurar o Mercino Saraiva o máximo que pudesse para reorganizar as forças da capital, Rio de Janeiro, para que não conseguissem chegar lá e eles tomar o poder. E daí, de fato, o General Carneiro, na Lapa, conseguiu fechar o cerco, saiu vencido, o General Carneiro, morto dessa guerra dos federalistas. O Mercino avançou a São Paulo e lá, de fato, houve o retorno deles, porque a força lá estava preparada para receber. Ou seja, houve uma traição no Rio de Janeiro, os navios afundaram, que não era para afundar, então aí eles recuaram. Então por isso teve muita gente dessa guerra, porque ele se mistura quase que na mesma época. Nós estamos falando da guerra lá 1912 a 16, só que em 1900 existia nos tribunais a questão do contestado, né? Estava discutindo as divisas. Aí os monges estavam ao longo de vários pontos dos redutos, eles andavam por conta da parte social, as terras foram desapropriadas, pessoas estavam começando a passar fome. De repente um monge grita: viva o Império Celestial de São Sebastião, e alguém fala para, opa, cuidado que eles querem o Império de novo no Brasil. Falaram já para começaram a espalhar para o governador de Santa Catarina, do Paraná: olha, está se implantando um imperialismo lá dentro do contestado. Um monge se intitula lá já imperador, sabe que é um telefone sem fio. O grito foi e saiu a história bem pelo outro lado. Aí a República recém 1889, imagina, nós estamos em 1900 ali, 1899, 1901, tudo recente, aí ficaram com medo, opa, a República está em xeque. Tinha ali os Saraivas que quase conseguiram a monarquia, o parlamentarismo. Esse pessoal do federalismo está ali pela região do contestado. Tem um monge, tem o pessoal desapropriado, tem a questão de terras. Inclusive na questão de terras, das divisas, aqui a primeira morte, onde se sabe, foi aqui em Campo Alegre. Foi exatamente aqui num posto policial, que um Stigler, inclusive, morreu com um tiro na barriga, né? E então até onde se sabe, foi a primeira morte contestada, foi aqui. Agora eclodiu mesmo, foi lá junto ao meio oeste. Lá a guerra, daí existia outro fervor além da questão do contestado. Ao longo parece que mistura-se tudo, estrada de ferro, colonização, pessoas que vieram para ajudar a construir a estrada de ferro, daqui a pouco não tinha mais serviço, começaram a se juntar nesses redutos. Aí tinha o pessoal do federalismo, tinha os indígenas, tinha as questões aqui da divisa, as pessoas estavam confusas, se é Paraná ou é Santa Catarina, parecia que era uma guerra entre os dois estados, entende? Então houve um grande
uma grande mistura, uma grande salada, um mosaico, como muitos dizem, que estão intrincado ali nessa questão. Uma tapeçaria costurada com vários linhos. Então isso fez com que eclodisse mais tarde a guerra. Então isso tudo, você que nos ouve nesse momento, nos assiste, ele faz parte do contexto desse projeto, que era um projeto de doutorado que eu desenvolvi, que eu denominei, né, Contestado Imortal, tomo 1, onde tudo começou. Como disse, esse é um geralzão disso tudo, fala um pouco das divisas, um geral. Assim, não é nada específico ainda, como será no 2, que aí a gente vai para os tribunais, não é como o 3, que a gente vai para as questões da colonização, da estrada de ferro, da serraria, né, a desapropriação, o 4 ali, que é um complemento do 3, o 5, que é a guerra propriamente dita, que é bastante documentário, tem bastante coisas relatadas lá no passado por pessoas, e aí vai nesse caminho. O último tomo, o último volume, ele vai falar sobre um romance incontestado, né? Como lógico, começa a história, vocês vão observar que tem um contexto jurídico válido, seguro, existe uma ficção, existe principalmente a história, ela, como eu não sou historiador, naturalmente eu busquei compilar quem já entende da história. Então, pesquisei juridicamente alguns autores que contam muito bem a história. São realmente bons os nossos doutrinadores de história, principalmente quando se referem ao contestado. Então, a eles realmente todo mérito. A parte jurídica que eu implemento mais, e a ficção e o romance vai ser mais no final dos 8 volumes. Mas, de fato, Felipe, eu sugiro que, se vocês não compraram ainda, comprem, vale a pena, é bem acessível, tem um e-book e tem também o impresso, né, que vem pelas plataformas, né, da internet. Alguma coisa a gente já vai receber também, que a gente fez um pedido, que tem pessoa, a gente quer fazer um lançamento aqui em Rio Negrinho em setembro, então aí a gente vai comprar alguns a mais assim, para ficar a pronta entrega daí. Bacana, bacana. E até eu estava olhando aqui, que ele está com o livro aqui junto, é a editora Viseu, né? Essa editora, você teve contato com ela e vendeu a ideia para eles e está trabalhando em conjunto, né? Ótimo, boa questão. Geralmente quando você escreve algo, você paga. Isso, né? Você precisa pagar para... É normal. Sim. Uma editora vai ter despesa, vai ter que editar, vai ter que organizar ali os espaçamentos, né? Que é diagramar, vai ter que publicar, vai ter que fazer os registros, né? Sim. Então, geralmente é bastante gasto quando se publica um livro. Esse, contudo, assim, eu mandei a ideia para algumas editoras e eles compraram a ideia, né, de fazer uma parceria conosco. A princípio era 1000 e poucas páginas, chegamos à conclusão que vão fazer subdividido em capítulos, né? Então cada média vai ser 100 e poucas páginas, que vai corresponder ao mesmo, só que em várias etapas, né? Porque quando você compra um livro de 1000 e poucas páginas, se torna cansativo para você ler. E a ideia aqui foi justamente fazer por partes, para ficar mais agradável, para ficar mais tranquilo, fácil de manusear, né? Então, nesse sentido, então, eles praticamente me repassam daí a parcela do que vende do livro, sabe? Bacana, muito bacana. E comentando também agora sobre a reestruturação, né? Você que está à frente aí desse grupo de escritores de Rio Negrinho e tudo, né? O que você pode falar pra gente, o que a gente pode esperar já desses novos momentos que estamos vivendo, assim? Olha, de fato, eu conheço inúmeros escritores, inúmeros, e minha mãe, inclusive, né, que está também terminando um livro, né, Travessia da Esperança. É um compilado de várias informações de várias famílias, mas que chegou a uma família só. Então, em breve ela vai lançar esse livro, né, vai ser bem interessante. É uma pesquisa de muitos anos que ela fez e está maduro,
maduro. Próximos dias provavelmente ela vai informar alguma coisa, como é uma fábrica da cultura, talvez é provável que vocês vão conversar a respeito disso. E ela é uma pessoa com um espírito jovial, né, com muito vigor de espírito, muito vigor de vontade, motivada. Tá? Isso eu vejo que eu estou usando ela como exemplo, Sim. porque todas as pessoas, pelo menos a maioria do que eu conheço que são escritores, estão na mesma toada, na mesma batida de vigor, porque um livro é assim, ele não pode ser escrito em 1 hora. Sim. Veja, 1000 e poucas páginas, eu levei 3 anos para escrever esse projeto. 3 anos. Agora eu estou mostrando a primeira etapa. Tem coisas, tem 100 páginas que você consegue escrever numa tarde, mas tem 1 mês que você conseguiu escrever uma folha. E a minha mãe, a Dolores, ela está escrevendo já há vários anos. E assim é os demais escritores, eles estão com as suas obras guardadas. É o caso do Orlando Vieira Rodrigues, ele escreveu uma obra interessante, que provavelmente em breve será publicado, de zero à esquerda. E já tem o volume 2. Então o Orlando, ele também deixou guardado, foi escrevendo, tá? E é um grande escritor, um português perfeito, uma interpretação boa de você, uma leitura macia. E essa geração que está por aí, é isso. Vários autores, jovens autores, né, que surgiram aí com projetos aí do poder público, que escreveram sobre a Dona Francisca, né? A parte dos e-books, por exemplo, nós escrevemos, a academia escreveu Belezas de Rio Negrinho, então, que é acessível hoje pelo celular, está lá na lotérica esperando, vai ler está no aeroporto, está viajando, está na praia, então também é uma nova fase do que se avizinha por aí. Sim. Né? Ainda você ainda nós somos, né, talvez a nossa geração seja uma ainda dos últimos, né, mas pode ver tua filha, nós já estão vindo uma outra batida. Já estão, né, pode ver, estão sempre ali. Digital. Então, nesse sentido, eu aproveito o ensejo e a deixa, então tem o impresso e tem também o e-book, né, que está nas plataformas. E o escritor atual que está aparecendo aí pela região, ele creio que vai a maioria por essa direção do digital. Aproveitando o teu gancho ali, só para a gente falar, nós do Fábrica temos um projeto bacana que estará sendo colocado em prática agora nesse semestre seguinte, onde a gente vai ter em algum ponto da cidade, a gente vai ter uma estante de livros, onde vai ter livros nossos aqui do pessoal de Rio Negrinho à disposição, e ali a gente vai ter também uma tabela informativa anexada a ele com locais onde você pode baixar e-books desses livros também. O nosso intuito é colocar em ponto onde tem a circulação maior de pessoas, né? Vamos supor, terminal urbano de passageiros. Perfeito. O cara tá lá esperando o ônibus, saiu da escola, tá ali, eu vou pegar esse livro hoje, eu vou ler. Ele pode pegar o livro, se ele quiser, ele pode levar para casa. Outra vez ele pega, traz o outro, põe lá de volta. É como se fosse um troca-troca de livros. Vai ficar ali à disposição. E tem também o e-book. O cara tá no celular, não, mas eu não vou pegar o físico, deixa eu dar o endereço aqui. Ele já conecta ali e já começa a ler. Porque ele viu ali, entendeu? O QR Code, escaneia e tal. Então essa é uma ideia que a gente tem. A gente vai fazer essa estante de livros e vai estar disponível em algum lugar. É a primeira, a gente vai fazer uma experiência. E a partir dessa, quem sabe, vão surgir outras e outras e outras, né? Então é um projeto à parte, né? Que o Fábrica de Cultura, na verdade, não tem uma ligação, não é uma empresa, não é um CNPJ. A gente apenas usa a estrutura aqui do Instituto de Música, porque precisa de câmera, de vídeo, de tudo, edição e tal. Mas é um projeto totalmente à parte, né? Ele não tem fins lucrativos, nunca teve e não vai ter. Então a ideia é essa, é só promover a cultura, ser a fábrica da cultura, das esperanças e da informação, né? Seria essa a ideia, né? O teu com certeza vai estar lá, mais um que vai estar lá, certeza. Já temos uma porção de livros aqui que a gente conseguiu com alguns escritores e estamos atrás de outros. Se você, escritor da nossa região, quiser contribuir,
para que mais pessoas possam ter esse contato, a gente está à disposição, a gente recebe e conversa sobre, e vai estar lá o material também. Tá? Maravilha. São ideias, né? Vamos estar Uma juntos ideia. nessa. Até pode contar com a Academia de Letras também. Opa, show, com certeza. A gente também tem um acervo interessante já, que a gente foi ao longo dos anos recebendo doações, né, de escritores da região, e a gente está com bastante livros, assim, né, num projeto desse. Não há dúvida que a gente vai estar junto, pode contar conosco. Vamos colocar lá essas obras aí, sim, de escritores aí regionais. Com certeza. E eu quero aproveitar o ensejo, né? A gente sempre faz uma entrega simbólica, claro, de um certificado que são os artistas que inspiram, né? A gente criou através de uma ideia de um aluno nosso até que falou, pô, seria legal a gente ter uma cidade assim que homenageasse as pessoas que realmente fazem alguma coisa, porque muitas vezes passam desapercebidos, o cara às vezes batalhou 30, 40 anos lá e os mais novos não sabem de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, né? Então a gente faz através do nosso instituto, né, e o Fábrica de Cultura, uma pequena lembrança para vocês, que é um certificado então aos nossos artistas que em determinado momento tocou o coração, tocou a cultura, tocou aquela parte filosófica que a pessoa precisava, o conhecimento. Então fica guardado esse registro para vocês como uma forma assim de que, poxa, eu fiz uma coisa legal, eu deixei aquele meu legado, né? Então é uma pequena contribuição nossa que a gente está entregando a todos, né? É um pequeno só, uma pequena lembrança, né, Cleverson? O Cleverson que é doutor, né? Doutor em Direito e fez essa obra. Essa obra foi da tua tese do doutorado? Essa é de um projeto de doutorado que eu fiz dois projetos, um para ingressar na Universidade Nacional de Córdoba, um projeto internacional para ingressar. Eu falei sobre a questão de Palmas, né? Las Misiones, que era um confronto, né? Um conflito de divisas também do Brasil com a Espanha, que vem a ser Portugal e Espanha, que vem a ser justamente Brasil e Argentina. Isso. Né? Então havia ali também uma tapeçaria de confusão onde que era a divisa. E com o tempo começou-se a empurrar essa questão da divisa do Brasil em direção à Argentina, e lá ficou delimitado, houve mediação em cima desse. Então ali eu consegui um ingresso com base nesse projeto. E dentro do doutorado eu comecei a desenvolver um projeto, que é o projeto Contestado Imortal, né? Que é outro nome, né? Sim. Lá para apresentar a tese eu não posso, lá tem que ser inovado, né? Tem que ser algo novo. Então foi em torno, a grosso modo, em torno disso aqui, né? Mas lá é com relação aos direitos humanos, né? Que inclusive vai dar asmo no futuro de uma demanda junto ao STF para ingressar à Corte Internacional dos Direitos Humanos, para a gente conseguir uma reparação para toda a região por conta do abuso que houve do poder governamental em cima da nossa região, principalmente da parte ali social, a parte da guerra, né? Então, e como que nós queremos a reparação? Não é em dinheiro para as famílias, assim, até porque já não tem mais como buscar isso, mas uma reparação através de monumentos, algo que demonstre a importância do que foi isso, para que não seja esquecido essa humilhação. Né? Então é nesse sentido. Então, o projeto trabalhou isso e a tese trabalhou a questão dos direitos humanos. Não, bacana. É mais ou menos como o Papa João Paulo falava sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Que não é ficar enaltecendo e nem nada, mas é mostrar a realidade para que não seja esquecido e não se repita. Né? Para que não seja exatamente o que ele falava, que não seja repetido os erros do passado. Para que nunca mais se esqueça do que aconteceu. Para que nunca mais também aconteça o que aconteceu. Muito bem. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Cleverson José Velasquez, doutor Cleverson, né? O pessoal que conhece ele já da comunidade e tudo, né? A família Velasquez sempre presente no meio cultural e na nossa cidade. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite.
leve o nosso abraço a toda a família, né? Nós que sempre estivemos juntos lá com a Sociedade Cracóvia, fazendo tudo aqueles movimentos e sempre envolvidos, né? Porque fundaram a Sociedade Cracóvia, trouxeram essa ideia dos escritores, trazendo a Academia Brasileira de Letras Seccional de Rio Negrinho. Então são coisas difíceis de conseguir que vocês sempre estão no meio e não, vamos fazer. Né? Isso é legal, tem que fazer acontecer. Alguém tem que fazer acontecer, né? Então toma a frente e faz. Obrigado, pessoal. Obrigado, Clevers. Capaz, cara. Não. Então eu encerro aqui também em poucas palavras. Nada como então fazer um encerramento para digamos um pouco do que quem dera fosse tudo isso que ele falou, entende? Mas um pouco do que eu sinto realmente foi nesse tom. Quanto a este que ora fala com vocês, não te preocupes, ele cresceu também montado cabos de vassoura, cavalgando rédeas de fitilho, jogando pedras em repique nas lagoas e soltando canoas de jornal nas enxurradas. Mas com os tombos da vida, a vassoura se tornou lombo, o fitilho se transformou em cabresto trançado de couro cru, cavalgou cavalos reais, tiritou ventos gelados, nadou por águas profundas. Já foi pinha, já foi chão, um cavaleiro a trotear um sonho insano de tropeiro. O velho jornal virou pano, a enxurrada se transformou em oceano, mas com as cicatrizes, os cortes profundos da alma, os pensamentos frágeis se tornaram efêmeros, como fogo em palha. Aquele coração disponível para o aluguel agora é vasto como o céu, imenso como o mar, um mar de afeto e carinho. A todos vocês que nos ouvem, povo de Rio Negrinho.